Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfresamento vídeo 16. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Por que as fresas de alto avanço têm melhor custo-benefício que as de metal duro inteiriça? Resposta correta, maior resistência. Fresamento de alto avanço trabalha com baixas forças de corte, o que proporciona grande desempenho na usinagem e fluxo produtivo à empresa. As fresas de alto avanço são mais resistentes que as comuns e por isso apresentam uma durabilidade muito maior. Isso quer dizer que o custo-benefício costuma compensar em relação às fresas de metal duro, por exemplo. Pergunta número 2. Quais modelos de fresas ou pastilhas possibilitam o fresamento de alto avanço? Resposta correta, fresas com ângulos de posição pequenos ou redondas. O faseamento com um avanço muito alto por dente é possível ao usar fresas que tenham ângulos de posição pequenos ou ao usar fresas com pastilhas redondas, devido ao efeito de afinamento do cavaco que apresentam. Embora a profundidade de corte seja limitada, o avanço extremo torna esse método de fresamento altamente produtivo. Pergunta número 3. Qual é a recomendação quanto ao AP para o fresamento de alto avanço? Resposta correta, deve ser mantido muito baixo. As fresas de facear com alto avanço são produtivas e com um ângulo de posição de 10 graus, permitindo um avanço por dente muito elevado com um pequeno AP. Ferramentas de alta precisão otimizadas para usinagem de desbaste a semi-acabamento de contornos e configurações assimétricas. Vale notar que para fresas com pastilhas redonda e raio, o AP deve ser mantido muito abaixo do valor máximo recomendado para permitir o fresamento de alto avanço. Pergunta número 4. Como é o cavaco formado no fresamento de alto avanço? Resposta correta, cavacos com espessura pequena. A espessura máxima do cavaco é muito reduzida por um ângulo de posição baixo, permitindo o uso de altos avanços sem sobrecarregar as pastilhas. É preciso evitar a usinagem total em um canto a 90 graus, pois o efeito positivo de um ângulo de aproximação baixo será perdido, pois a profundidade de corte aumentará muito. Como sempre, a taxa de avanço precisa ser reduzida e adaptada, dependendo de condições específicas e para evitar vibrações, o que poderia danificar a pastilha. Pergunta número 5. Qual deve ser o AP máximo no fresamento de alto avanço com pastilhas redondas? Resposta correta, 10% do diâmetro da pastilha. A espessura do cavaco varia com as pastilhas redondas e depende do AP. Ao usar o fresamento de alto avanço com uma fresa com pastilha redonda, o AP deve ser mantido baixa, no máximo 10% do diâmetro da pastilha. Caso contrário, o efeito de afinamento do cavaco é reduzido e o avanço precisa ser diminuído. Ao usar fresas com pastilhas redondas, é importante reduzir o avanço ao se aproximar de uma parede ou canto a 90 graus, pois a profundidade de corte aumenta repentinamente. O mesmo vale para a aplicação em pastilhas robustas para desbaste geral. Pergunta número 6. Qual é o ângulo ideal para uma fresa de faceamento para trabalhos pesados? Resposta correta, fresa com ângulo de posição de 60 graus. Um ângulo de posição de 60 graus é ideal para uma fresa de trabalhos pesados. Este desenho propicia uma boa capacidade de profundidade de corte, forças de corte relativamente uniformes e um efeito de afinamento de cavacos que permite altas taxas de avanço, e a folga axial do desenho permite que a pastilha tenha uma fase paralela generosa, o que gera bons acabamentos superficiais. Pergunta número 7. Qual tipo de aplicação é indicado às fresas de faceamento de 45 a 90 graus?
Resposta correta, aplicação média. Fresas para fresamento de 45 a 90 graus são para aplicação média. Uma fresa de facear para aplicação média oferece um corte mais leve. Feitas para condições difíceis em centros de usinagem grandes, podem ser usadas com pastilhas alisadoras para fresamento de superfície com bom acabamento. É a primeira escolha para fresamento de cantos a 90 graus e faceamento de aplicação média. Pergunta número 8. Qual tipo de aplicação é indicado às fresas de faceamento de 60 graus? Resposta correta, fresamento pesado. As fresas de 60 graus são para fresamento pesado. São desenhadas para manuseio eficiente, que resulta em tempo de parada curto e seguro, rápida indexação da ferramenta na máquina. Possibilitam boa remoção de metal e usinagem de superfícies irregulares e onduladas. Alta produtividade por propiciar taxas de avanço de 0,4 a 0,7 mm por dente. Fase paralela ampla para bons resultados de semi-acabamento. Canto robusto da pastilha para resistir à casca abrasiva da superfície em pequenas profundidades de corte, e é resistente da fresa, para segurança em muitos cortes exigentes. Pergunta número 9. Para qual tipo de aplicação é indicado as fresas de faceamento com pastilhas redondas? Resposta correta, fresamento de cascas e com interrupções. São fresas de aplicação média com arestas resistentes para condições difíceis, como o fresamento de cascas e com interrupções. A geometria da pastilha redonda permite uma ação de corte suave. Elas possuem 8 arestas de corte. A espessura do cavaco recomendada varia muito, podendo ser até 0,55 mm por dente, dependendo do quebra-cavaco da pastilha e da profundidade de corte. Pergunta número 10. Qual é o tipo de entrada recomendada no faceamento pesado? Resposta correta, entrada por rolagem. Em aplicações pesadas, são usadas fresas com pastilhas e diâmetros grandes. Velocidade de corte é normal, mas a alta profundidade de corte, alto avanço por dente e uma grande penetração de trabalho a tornam muito produtiva. Sobre a estratégia de entrada no corte, devido às condições difíceis no fresamento pesado, a entrada no corte torna-se crítica. Se possível, programe a fresa para entrada no corte por rolagem. Se não, reduza o avanço até que a fresa tenha contato total. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.